Nós estamos de volta com o Espaço Livre e nesse bloco vamos falar sobre o Novembro Azul, uma campanha nacional de conscientização sobre o câncer de próstata, doença que atinge 1 em cada 6 homens acima dos 50 anos. Por ano, 13 mil pessoas morrem por descobrir o câncer em estágio avançado. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o urologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, o doutor Flávio Trigo Rocha. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa Espaço Livre. Bom, o Novembro Azul, uma campanha de conscientização voltada para as doenças masculinas, né? Um membro dirigido aí aos homens. E a gente tem aí o câncer de próstata como uma doença que se destaca. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Na verdade, o Novembro Azul é uma campanha que copiou um pouco o Outubro Rosa das mulheres e que visa conscientizar o homem de que ele pode ficar doente e que muitas dessas doenças, além de serem evitáveis, se diagnosticadas numa fase inicial, elas são curáveis. E isso prolonga a vida dos homens. Quer dizer, essa questão da prevenção ainda é um fator preponderante na doença, no câncer de próstata? São dois aspectos que são muito importantes. O primeiro é a prevenção. Como nós podemos prevenir o câncer de próstata? Talvez levando uma vida mais saudável, controlando as gorduras, comendo menos gorduras. Tudo isso reduziria a incidência desse câncer. Agora, tão importante quanto você reduzir a incidência é o diagnóstico precoce, porque se você diagnosticar o câncer de próstata numa fase inicial, ele é curável em cerca de 90% dos casos. Agora, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista, né? O Novembro Azul, uma campanha que surgiu na Austrália. Aqui no Brasil, essa campanha existe há mais ou menos uns 10 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa campanha, esse histórico que ela tem. Então, esta campanha do Novembro Azul visa conscientizar o público masculino de que, primeiro, ele pode adoecer e que, segundo, os homens devem aprender com as mulheres em termos de disciplina com a saúde. As mulheres fazem a prevenção, a grande maioria delas, anualmente, de câncer ginecológico. Elas vão ao ginecologista, elas colhem o Papa Nicolau, e isso resultou numa diminuição significativa das mulheres, da mortalidade de mulheres por esses problemas. Da mesma forma, de uns 10 anos para cá, nós tentamos extrapolar essa campanha para os homens. Então, o que nós procuramos mostrar é que nas doenças do aparelho genital masculino, e dentre elas, como você destacou, o câncer de próstata, ele é o mais importante porque ele é o mais frequente no sexo masculino. Se os homens tiverem disciplina para procurarem essa doença, fazerem exames periódicos, dificilmente eles vão morrer dessa doença. E quais são as principais causas, doutor, dessa doença? Nós não sabemos exatamente qual é a causa do câncer de próstata. O que se acredita é que existe um fator genético envolvido, tanto é que ele é um câncer que tem um caráter familiar, e fatores externos podem agravar essa predisposição. Então nós achamos que é um conjunto que vem desde uma predisposição genética, junta com fatores ambientais, e isso tudo pode resultar nessa doença. É verdade que os homens negros têm uma predisposição maior para desenvolver a doença? É verdade. Existem estudos populacionais. No Brasil, os melhores que nós temos são do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que foi quem estimou um aparecimento de 60 mil novos casos ao ano, que mostram o seguinte: a população negra tem uma maior predisposição a apresentar o câncer de próstata. Isso provavelmente devido a fatores genéticos. Em contrapartida, a população amarela tem uma tendência menor a apresentar. Isso, no início se achava que é porque se fazia menos diagnóstico, por exemplo, na África. Mas quando você olha as estatísticas americanas em que ambas as raças têm o mesmo acesso ao sistema de saúde, realmente a incidência em negros é mais alta
e a incidência de tumores mais agressivos também é mais alta em negros. Agora, doutor, quais que são os principais sintomas? Quando que o homem precisa começar a se preocupar e procurar um médico para fazer a prevenção? Baseado nisso, nessa maior predisposição genética e racial, se recomenda que homens com história familiar de câncer de próstata, por exemplo, que o pai teve, que os tios tiveram, que eles iniciem aos 45 anos. Da mesma forma, se recomenda que indivíduos negros também iniciem aos 45 anos. E para o restante dos homens, nós preconizamos a partir dos 50 anos. Nós temos imagens aqui, né, da região da pelvis masculina. Eu vou mostrar aqui para a gente tentar exemplificar um pouquinho melhor. Queria que o doutor explicasse um pouquinho como que se origina, onde se origina o câncer de próstata, para ficar um pouco mais detalhado aqui para a gente. Aqui nós temos a bexiga, aqui o canal por onde nós urinamos, e a próstata é essa batatinha que fica em volta do canal. Nós fazemos uma analogia da próstata com o colo do útero. Por quê? Porque é um órgão que tem uma importância muito grande na reprodução e depois ele permanece podendo dar problemas. Existem os aumentos benignos da próstata, que geralmente começam próximo aqui ao canal. E os tumores, os cânceres, eles geralmente começam na periferia. Daí a importância do exame de toque, porque quando nós introduzimos o dedo pelo reto, nós temos condição de palpar toda a próstata e detectar a presença de eventuais nódulos de áreas endurecidas, que são os achados mais preocupantes em termos de câncer. Bom, agora o senhor falou do exame de toque, né? Uma questão que, por muito tempo, não sei se ainda é um tabu, os homens têm esse receio de fazer o exame de toque. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são os exames que hoje em dia estão disponíveis, quais são as formas de tratamento. O diagnóstico ele se baseia basicamente no exame de toque e na dosagem sanguínea de uma enzima que chama PSA. PSA é uma enzima que só é produzida na próstata. Então, quando ele aumenta na circulação, ele atinge um nível maior que 4 decilitros por ml, significa que alguma coisa está lesando a próstata, que pode ser uma infecção, pode ser um tumor, pode ser o próprio aumento benigno, mas que nós devemos nos preocupar a partir desse nível. O PSA isoladamente, ele faz o diagnóstico num bom número de pacientes, mas 25% dos doentes que nós diagnosticamos com câncer de próstata tem o PSA normal. Então, daí a importância de associar esse exame de sangue, que é o PSA, com o exame de toque. E o tratamento hoje, ele é acessível para todos os tipos de pessoa? Eu acho que... E qual que é o tratamento também, né? Então, o tratamento do câncer de próstata, ele se divide em dois grupos. Aqueles em que o câncer está localizado, restrito à próstata, e esse grupo pode ser tratado por meio de cirurgia ou de radioterapia. Quando nós falamos cirurgia, aí tem uma gama de opções que vão desde a cirurgia convencional até a cirurgia que envolve o uso de robô, tudo isso. E da mesma forma, a radioterapia tem várias formas de aplicação e ambos podem ter caráter curativo. Quando o câncer já saiu da próstata, aí ele já não é mais curável. E aí o tratamento se baseia em tratamento com medicamentos, com hormônios, tudo isso. Mas, infelizmente, não é um tratamento curativo. Aí se perde a oportunidade de curar o paciente. Agora, a evolução da doença, ela é lenta? Normalmente ela é lenta. Alguns tumores são extremamente agressivos e têm uma evolução rápida. Mas, na sua grande maioria, os tumores da próstata têm uma evolução lenta, o diagnóstico pode ser feito com calma, o tratamento com calma e a evolução ela tende a ser lenta também. Essa campanha, doutor, ela tem uma abordagem diferente de ano para ano? Se tem, o que a gente poderia abordar esse ano? Tem alguma questão prevalente? Eu acho que o foco esse ano no câncer de próstata é no sentido de nós tentarmos fazer o diagnóstico numa fase que seja curável.
E a importância disso, não só em termos de prolongar a vida, mas também melhorar a qualidade de vida, e mesmo em termos de custo para o sistema de saúde, fica muito mais barato você tratar a doença e erradicá-la do que você ter que ficar fazendo tratamentos complementares. Por isso o foco desse ano ser no câncer de próstata. Uma outra coisa que nós estamos enfatizando na campanha é o papel das mulheres como potencializadoras da campanha. Da mesma forma que as mulheres aceitam o fato de que podem ficar doentes, podem ter câncer de colo de útero, elas estão conscientizando os maridos que eles também podem ter problemas, e esse problema, o foco é na próstata, e que eles devem, da mesma forma que elas, uma vez por ano, ir até o médico e procurar fazer os exames necessários. Quer dizer, falar com os homens não adiantou, né? Vamos falar com as mulheres para ver se elas dão uma forcinha. Sim, eu acho que é mais eficaz. Doutor, a gente tem uma pesquisa também, pesquisas, né, conduzidas por ONG, por instituições, dizem que 4 em cada 10 casos de câncer são causados pelo estilo de vida, uma questão que a gente abordou um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse qual é o peso realmente que tem essa questão do estilo de vida no aparecimento dessa doença. Então, alguns fatores de estilo de vida, como por exemplo obesidade, colesterol alto, tudo isso favorece o surgimento de cânceres de próstata. Agora, o câncer que é mais afetado pelo estilo de vida não é o de próstata, é o de bexiga, porque ele é principalmente afetado pelo fator fumo. Então, o tabagismo, que é uma coisa que infelizmente ainda é alta na nossa população, ele favorece muito mais o desenvolvimento de câncer de bexiga do que de próstata. Dá para a gente fazer algum comparativo no câncer de próstata no Brasil, em relação a números com outros países, e a questão do tratamento? O tratamento que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia é um tratamento considerado avançado em relação a outros países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos? O que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho que o grande diferencial entre o Brasil e os países mais desenvolvidos é o número de diagnósticos. Por exemplo, no Brasil nós temos 60 mil novos casos ao ano. Se nós levarmos em conta que a população americana é mais ou menos o dobro, nós deveríamos ter a metade dos diagnósticos. Só que nós temos 1/3. Então, no sistema de saúde americano, o câncer é mais diagnosticado do que aqui. Agora, em relação ao tratamento, eu acho que o padrão de tratamento que é oferecido no Brasil, tanto em nível de SUS quanto em nível de medicina privada, ele se superpõe aos melhores centros da Europa e dos Estados Unidos. A gente conversou também que os casos têm aumentado de ano para ano, mas isso tem muito a ver também com a questão populacional. A população brasileira vem envelhecendo, o que acaba resultando nesse aumento no aparecimento de casos de câncer de próstata, né? Sim, o câncer de próstata ele aumenta com a idade. Se você observar no início do século passado, era muito raro um homem que chegasse aos 60 anos. Então, nós tínhamos muito menos cânceres de próstata naquela época. Agora, com a média populacional do homem brasileiro, ela já está em 75 anos. O câncer aumenta com a idade. A preocupação com o diagnóstico também tem aumentado. Consequentemente, nós temos também aumentado o número de diagnósticos e o número de tratamentos. E pelo fato do câncer de próstata ser uma doença de evolução lenta, nós vamos ver uma diminuição significativa na mortalidade em poucos anos. Agora, muitos homens relacionam o câncer de próstata à impotência sexual. Isso realmente é verdade ou é um mito? Não, eu acho que é um mito. Pessoas com câncer de próstata não têm uma incidência maior de impotência se comparada a outros homens da mesma faixa etária. Agora, o que acontece é que o tratamento do câncer de próstata, tanto por radioterapia quanto por cirurgia, ele pode gerar impotência sexual. Felizmente, esse índice está diminuindo. Atualmente, eu diria em termos gerais, é ao redor de 20%.
mas ele está relacionado ao tratamento, não à presença do câncer. É que outra questão que ia entrar em relação aos efeitos colaterais com a cirurgia, né, com a retirada da próstata. Tem outros efeitos colaterais? Tem. A cirurgia hoje de retirada da próstata ela é uma cirurgia bastante segura. É uma mortalidade extremamente baixa, se é que existe. Cada vez menos se precisa de transfusões sanguíneas, tudo isso. Agora, os dois principais efeitos colaterais, tanto da cirurgia quanto da radioterapia, é o problema da disfunção erétil, da impotência sexual, que acomete uns 20% dos pacientes, e o problema da incontinência urinária. Em torno de 5 a 8% dos pacientes que tratam de câncer de próstata ficam com algum grau de perda urinária. Isso depois é tratável e a pessoa pode recuperar isso. Doutor, a gente falou na comparação do Brasil com relação a outros países, né? Há disparidades aqui dentro do país mesmo, estado para estado, cidade para cidade? Existe. O Brasil é um país bastante heterogêneo, né? Então, você tem o acesso ao sistema de saúde, ele é muito maior na região sudeste, na região sul, do que em outras regiões do Brasil. Consequentemente, nessas regiões, você melhora o diagnóstico precoce e você vai melhorar as chances de tratamento curativo. Doutor, por que muitas associações, movimentos governamentais não levam em consideração essa campanha do Novembro Azul? Isso surgiu de um trabalho que foi realizado nos Estados Unidos e que tinha uma falha metodológica grande, que ele comparava homens que não faziam a prevenção com homens que faziam a prevenção, e ele chegou à conclusão que a sobrevida era semelhante. Posteriormente foi feito um estudo europeu mais bem desenhado, que mostrou que homens que faziam a prevenção tinham um aumento de até 35% na sobrevida. E quando se foi investigar o estudo americano, se viu que o grupo de controle, ou seja, aqueles que não deviam ter feito prevenção nenhuma, metade fazia. Então, isso é o que a gente chama em medicina de contaminação do grupo controle e que invalida o trabalho. Só que até isso ser divulgado, a Associação Americana dos Clínicos Gerais, ela começou a não aceitar a prevenção como sendo fundamental. Felizmente isso já está mudando, as principais associações médicas da Europa, dos Estados Unidos, já estão reconhecendo que a prevenção é uma coisa fundamental para prolongar a vida do homem. Quer dizer, prevenir faz bem e muito bem, né? Faz bem e faz muito bem. Me diz uma coisa, quais são as principais dúvidas apresentadas normalmente pelos pacientes, pelos homens de maneira geral? Então, a primeira dúvida é quando eu devo começar a fazer exames periódicos, né? Então, nesse ponto, a sociedade ela consegue dar as linhas gerais, e as linhas gerais são essas: pacientes com história familiar e indivíduos de raça negra devem começar a partir dos 45 anos, fazerem exames anuais, tanto do sangue, né, do PSA, como o exame do toque. Além disso, pacientes com a população em geral, a partir dos 50 anos, devem fazer os mesmos exames. Em relação a dúvidas, tem várias dúvidas, inclusive das mulheres. Por exemplo, mulheres de pacientes que têm um câncer de próstata, elas perguntam: isso é contagioso? Eu posso ter algum problema me relacionando com o meu parceiro que está com câncer de próstata? E a resposta é não. Né? Existem dúvidas, por exemplo, da relação entre outros tumores e o câncer de próstata. Bom, minha família tem vários casos de câncer de pulmão. Isso aumenta a minha chance de ter câncer de próstata? A resposta é não. Existem outras doenças prostáticas, além do câncer. Por exemplo, o aumento benigno da próstata ele é muito frequente. Quase que metade da população depois dos 50 anos vai ter algum grau de aumento da próstata. E aí o paciente pergunta: pelo fato de eu ter a próstata maior, eu tenho mais chance de ter câncer? Não, a possibilidade é exatamente a mesma de quem tem a próstata de tamanho normal.
E uma dúvida frequente, e talvez essa seja bastante interessante, muitos homens, nós estamos numa época que está muito em moda o diagnóstico também de deficiência androgênica, de deficiência hormonal do homem. E muitos homens perguntam, bom, se eu tiver testosterona baixa, se eu repor testosterona, eu tenho mais chance de ter câncer? E a resposta é não, não tem nenhum trabalho mostrando que a reposição de testosterona causa câncer de próstata. Agora, doutor, a gente tem durante todo o mês de novembro muitas ações aí de conscientização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações, que ações são essas, onde que elas acontecem. O que a gente vê que fica mais em ênfase são os monumentos espalhados pela cidade, iluminados na cor azul, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas campanhas de mobilização. Eu acho que a campanha de mobilização ela é uma campanha principalmente educacional. Nós temos que educar as pessoas sobre as vantagens de você ter um diagnóstico numa fase precoce de todas as doenças e, no caso do homem, por ser a doença mais comum, do câncer de próstata. E isso envolve várias ações. Eu acho que as sociedades médicas têm um papel muito importante porque elas chamam a atenção para o problema. Esse alerta se estende pelos hospitais que procuram, como você mesmo disse, ter monumentos, ter uma iluminação azul que lembra do problema. Tem a campanha do bigodinho que surgiu na Austrália, que também lembra do problema. E acho que vocês, profissionais de imprensa, vocês têm um papel muito importante, porque cabe a vocês levantar o problema, as pessoas ouvem, vocês têm um efeito multiplicador, e elas tendem a procurar o médico e, com isso, diagnosticar os problemas numa fase precoce, se curarem mais, aumentarem a sua sobrevida e aumentarem, inclusive, a qualidade de vida. Porque toda doença, quando você trata numa fase precoce, os efeitos colaterais são muito menores do que tratando numa fase mais avançada. E quais os canais específicos que as pessoas podem procurar e ir atrás de informações, doutor? Eu acho que, como tudo hoje em dia na internet, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Uma forma de você triar o que é bom na internet é você procurar os sites de organizações de credibilidade, por exemplo, de hospitais, de sociedades médicas, porque você vai ver também que existe muita bobagem em termos de câncer de próstata. Diagnóstico genético, tratamento genético do câncer de próstata, tudo isso é uma coisa que soa muito interessante, mas que até agora não se provou factível, não se provou ser uma coisa positiva. Então, da mesma forma que nós temos que triar as informações, nós temos que procurar ou esses sites associados a marcas, símbolos de qualidade em saúde, a boa imprensa, tudo isso. Quer dizer, doutor, em resumo, eu acho que é importante a gente destacar essa necessidade, essa mudança de postura e uma mudança de hábitos, de rotina, que envolvam consultas e também exames. Isso deve ser aprendido e passado de geração para geração, não é? Exatamente. Eu acho que tudo isso começa na escola, né? Nós estamos vivendo uma época que existe cada vez mais uma luta por igualdade de gêneros, né? Então, um dos mitos que nós temos que acabar é aquele que homem não chora, que homem não fica doente. Homens e mulheres são extremamente semelhantes em tudo. Então, tudo que acontece com um vai acontecer com o outro. E as atitudes positivas das mulheres em relação às doenças, eu acho que elas devem ser incorporadas pelos homens. Ok, doutor, eu queria que o senhor ficasse à vontade para deixar algum contato antes de a gente encerrar. Eu vou deixar meu e-mail disponível para quem tiver dúvidas. Existe a homepage minha pessoal, existe a homepage da Sociedade Brasileira de Urologia da Seção de São Paulo, que nós temos trabalhado muito no sentido de fornecer informações não só para o público profissionais de saúde, mas também para o público leigo, e são informações bastante filtradas, bastante confiáveis. Tá ótimo, eu agradeço muito a presença do senhor aqui.
Eu conversei com o Dr. Flávio Trigo Rocha, que é urologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, e conversou aqui trazendo muitos esclarecimentos sobre esse assunto tão importante hoje aqui no Espaço Livre. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando e colaborando para a divulgação desse programa. Ok. O Espaço Livre fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania.